Bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Regenerar Podcast. Para mim é sempre um prazer estar aqui com pessoas que trazem quais são as possibilidades de futuro que elas estão construindo. Eu acho que o Regenerar é muito sobre isso, né? A gente ouve tanto falar de prognósticos, às vezes, né, mais pessimistas, mais distópicos sobre o nosso futuro, e a gente está aqui mostrando que existem outras possibilidades e que tem como, né, a gente construir um futuro diferente, como também no passado a gente já teve grandes conquistas e a gente já fez, sim, grandes transições. E eu acho que hoje, diferente de outros episódios onde a gente trouxe talvez uma pauta mais ambiental para dentro do conceito de regeneração, hoje eu acho que a gente vai trabalhar um pouco de tudo, mas mostrando também como é possível curar também desigualdades sociais, curar ambientes que, é isso, né, sofrem com esse abismo de desigualdade que a gente vive no Brasil. E eu vou trazer uma das pessoas que eu mais admiro no mundo para falar sobre isso, um grande amigo e que ele é a prova viva, né, de como através... pode parecer muito filosófico e piegas, mas vocês vão entender que não é. Mas, acima de tudo, acho que como através do amor e do cuidado, grandes transformações podem acontecer. Então, meu amigo Claudinho, bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Que honra ter você aqui, meu amigo. Que legal. Esse convite já está acontecendo há algum tempo, né? E estou muito feliz que ele deu certo para você estar aqui com a gente hoje. Eu acho que, enfim, quem estiver ouvindo a gente, estiver assistindo a gente, vai entender o porquê que eu te queria aqui já no podcast há tanto tempo. E para te apresentar, amigo, eu queria fazer uma provocação, assim, uma pergunta que é: quem é o Claudinho Miranda, para quem não te conhece? Se você não for mencionar, é um desafio, tá? Necessariamente a música ou Favela da Paz. Quem é o Claudinho, para quem não te conhece? Cara, eu sou várias versões, né? Um dia eu sou pai, outro dia eu sou aprendiz, um dia eu sou palestrante, né? Um outro hora eu sou amigo. Então, eu sou uma pessoa que sirvo a vida todo dia. Esse é o meu papel. Acordo servindo e durmo servindo a vida. Essa é a minha posição no mundo, meu irmão. Boa. E, amigo, dentro dessas muitas versões suas, você é uma pessoa que, enfim, já viajou o mundo inteiro. Isso tudo partindo de um lugar onde eu diria que as probabilidades não estavam a seu favor, né? Quando você vai olhar estatisticamente falando, com certeza as probabilidades não estavam a seu favor. Conta um pouco para quem não te conhece, da onde você vem, qual a história do Jardim Ângela. Conta um pouco como foi sua infância, como foi ser criado e, né, e nascer no lugar que você nasceu, assim. Eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim: Claudinho, se você fosse voltar atrás e falar com a sua criança, o que você mudaria? Né? Eu começaria por essa palavra e falaria assim: ó, não mudo nada. Porque eu nasci dentro de um corpo de um gênio, que era uma criança geniosa e que conhecia muito o lugar onde viveu, né? E quando eu volto para trás, eu vou pedir conselho para essa criança. Eu nunca digo o que eu tenho que fazer, o que ela deveria fazer ou deixava de fazer, né? Então, eu nasci num dos bairros mais violentos do mundo, considerado pela ONU, durante 2 décadas, né? 80, 90, até meados de 2000 e alguma coisa, que é o Jardim Ângela, Capão Redondo, conhecido como Triângulo da Morte, né? Em 1996 foi considerado o lugar mais perigoso do mundo para se viver pela ONU, né? Isso foi marcado na época, né? Isso quando a reportagem conseguia entrar, né? Em 96 ela conseguiu entrar, mas isso já estava acontecendo muito antes, né? Essas histórias ali já aconteciam muito antes. Ou seja, eu nasci naquele lugar, certo? Mas ao mesmo tempo, meu irmão, eu percebi muita beleza naquele lugar também. Eu brincava na rua, soltava peão, jogava bola. Tinha os meus amigos de rua, né? Tinha a Dona Maria, né? Tinha a Dona Rita, que fazia tapioca. Então, a gente, de uma certa forma, para o Estado, né? A gente era uma ameaça, né? Mas para dentro da comunidade existia referências, muitas boas referências e grandes referências, que ainda tinham contato com a terra. De como cuida da terra, como é que cuida das pessoas, como é que cuida dos animais, como é que cuida da planta. Então, eu fui criado por essas pessoas também, né? Então, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha um sonho que era mudar o lugar, sem se mudar de lá, né? Eu falei isso com meu irmão quando eu tinha 9 anos de idade.
Eu falei, a gente não precisa sair daqui, esse lugar é muito legal também. É só mudar ele, né? Então eu comecei essa jornada com 9 anos de idade, meu irmão. E aí criei um grupo chamado Grupo da Amizade. O primeiro desafio que eu tinha éramos 30 crianças. Para comemorar o aniversário, não tinha bolo. Então a gente tinha que fazer um bolo para cada pessoa ali no mês, 2 ou 3 do mês. Então a gente fazia a rifa. Então eu inventei de fazer rifa, né? Então já era empreendedor de pequenininho. Fazia a rifa, vendia a rifa para comemorar o aniversário de 2, 3 aqui naquele mês. E a gente foi se juntando e a gente começou também a acolher o sofrimento de cada um desde pequeno. Quando eu tinha 13 anos, eu já estava montando uma banda já. E aí foi que aí a minha jornada começou a se profissionalizar através da música, né? Então, mas... E como que a música chegou na sua vida, assim? Você tinha uma influência já dentro de casa, musical? Ah, meu pai, né, cara? Meu pai é violonista, né? Toca violão. Eu cresci ouvindo chorinho, meu pai sempre ouviu muito chorinho de Lema dos Reis, Pixinguinha. E aí meu pai arrumou um belo dia, meu pai arrumou um bandolim, eu botei 4 cordas nesse bandolim e comecei a tocar numa afinação que eu criei mesmo. Parecida com o do violão. Então eu que inventava as notas e tal, tirava as coisas de ouvido. Então meu pai sempre foi um bom amante da música, né? E meu pai também é salva-vidas de carreira, né? Aposentado hoje, 40 anos de carreira de salva-vida. E naquela época meu pai, ele trabalhava no Indiano, então ele levou a gente para trabalhar lá também. Então me levou para trabalhar lá. Depois eu comecei a botar um monte de jovem. Isso era o quê? Um clube? É um clube indiano que fica ali na beira da represa Guarapiranga, que é um clube muito antigo já, né? E naquela época, enfim, a distância entre a comunidade e esse clube era muito grande, né? Porque as pessoas que eram sócios lá são pessoas muito ricas. Então a galera que estava lá só trabalhava ou, enfim, ia entregar alguma coisa para dentro do clube. Então eu trabalhava no Indiano e via meu pai, né? Que isso foi um bom exemplo na minha vida, foi meu pai ali trabalhando, salva-vida. De repente alguém se afogava, ele tirava um sorriso, depois pegava o violão, juntava um monte de gente, começava a tocar violão. Eu falei, pô, eu quero ser igual ao meu pai. Então essa imagem, né? Essa imagem do meu pai, né? Cuidando, né? E ao mesmo tempo oferecendo também música, isso chamou muita atenção minha quando eu tinha 13 anos de idade. E aí resolvi montar o Poesia Samba Soul, que foi essa banda em 1989. A gente Isso, uma jornada. Quantos anos você tinha? Tinha 13 anos, meu irmão. Uau, 13 anos você 13 anos, cara. Eu era muito louco, porque eu montei essa banda e aí logo meu pai foi o empresário da banda Sem Dinheiro, né? Que foi interessante. Meu pai, cara, ele deu toda a estrutura. Quem estava compondo compondo a banda na época? Era eu, o Fábio. Seu irmão, né? O Paulinho, né, que está com a gente até hoje. O Lu, que faz o Samba na 2, o projeto Samba na 2 hoje. Então a gente iniciou Poesia, né, em 89. E aí circulamos, cara. Fizemos show nas quebradas, todas as quebradas que você imagina a gente ia. A gente atravessava de um bairro para o outro e a gente conseguia levar... Isso era que ano, mais ou menos, quando você tinha 13 89. anos? 89. A gente atravessava de um bairro para o outro porque a gente era músico. Porque na época, essa era a confusão. A gente não podia ir de um bairro para o outro, né? Porque existia comandos diferentes e tal. Mas com a música a gente podia. Então, hoje que as pessoas chamam de comunicação não violenta, a gente já fazia isso lá em 89 sem esse nome. Por isso, pela vida, né? Fazendo isso pela vida, né? De uma certa forma, a gente vai tocar no seu bairro, mas olha, não pode acontecer treta, ninguém pode morrer, senão a gente não volta mais. Então, e aí meu pai começou também a estruturar melhor a banda, aí a banda começou a ficar mais profissional. Aí começamos a arrastar 3 mil, 5 mil pessoas em show, sem estar em TV, sem estar em rádio, só em rádio pirata na comunidade. Mas essa violência que vocês, que era tanto dita na mídia, vocês percebiam ela no dia a dia ou não necessariamente? Ou vocês conviviam realmente com ela? A gente convivia, meu irmão, né? Enfim, a gente convivia com uma parte dessa violência, claramente um pouco mais do que a violência que era mostrada na TV, porque na TV não mostrava tudo, né? Mas a gente também, ao mesmo tempo, né? A gente tinha uma vida de muito desafio, né? Claramente. E também a gente também tinha muita esperança, porque a gente sempre viveu em comunidade. Você sabe que uma coisa hoje, né, muito importante hoje para o ser humano é viver em comunidade. Viver em comunidade é uma coisa super importante. Então, você vive em apoio mútuo, você vive em compartilhando, você aprende com o outro. Você vive num espaço de 1 metro quadrado com 20 pessoas, né? Então, você tem espelho o tempo inteiro, né, de como você está sendo, como você está funcionando. Então, assim,
tem essa coisa da vida em comunidade, que era uma coisa, né, muito forte, sempre foi muito forte dentro da periferia, que eu acho que é o maior ensinamento que a gente tem para o mundo, as periferias, as favelas do mundo. Total. É viver em comunidade. E é um dos fatores que mais influenciam a felicidade do ser humano, né? Comprovado Hoje, cientificamente. Assim, todos os estudos sobre felicidade mostram que um dos principais fatores é essa nossa convivência, né? Entre comunidade. O quanto que isso é importante para a nossa saúde emocional. Pô, é interessante isso, cara. Porque eu sempre falo que a gente é um bicho da mesma espécie. A gente precisa de viver com os bichos da nossa própria espécie. Né? O individualismo é parte do sistema capitalista, né? Então, se criou o sistema capitalista para separação, né? Para dominar o planeta, de uma certa forma, e acabar com a estrutura. E hoje, né, a gente parar para pensar hoje, né, dissolver esse processo regenerativo do sistema capitalista interno é um papel do ser humano. Sem né? dúvida. Pensar novas Ressignificar, formas, né? né, Pensar de- outras formas. É outras formas de viver, né? Outros sistemas, né? Que não seja só esse que é oferecido para a gente todo dia. E que claramente esse sistema foi um dos pontos primordial, né? Para as periferias, os lugares que a gente vive, ter tanta violência, né? Porque existe também, claro, meu irmão, eu tive na África do Sul há 2 anos atrás com o povo Khoisan, que é o povo que lutou contra o apartheid. Estive com eles durante uma semana. Né, eles são músicos, a história da música na comunidade deles é muito forte. Tem uma coisa que eles falaram para mim que foi interessante, que eu nunca pensei nisso, mas ele falou, olha, o apartheid, né, e o sistema foi criado para separar a gente da gente mesmo. Né, para a gente separar do conhecimento da terra, para ser dominado o conhecimento da terra, né, para ser dominado, para separar as famílias, para que o afeto, né, se acabe, que a gente vai para lugares perdidos e continua sendo ponto de fábrica para as pessoas. Então, e aí a gente vai deixando de ser humano, a gente vai ficando desumano, né, cara? E aí ele falou isso e teve outras coisas que ele falou, né? Eu fiquei uma semana com esses caras, assim, eles são muito loucos, cara, falando da música que segura o campo, a energia, a vibração, né? Eu fui lá para esse estudo mais aprofundado com esse tema. E aí, claro, voltando a esse passado que eu vivi lá no Jardim Ângela e a gente sofreu com isso, né? Mas a gente também sofreu muito com o poder da mídia, né? A mídia botando aquele lugar mais violento do mundo, então a gente não conseguia arrumar emprego da ponte para lá, que a gente chama socorro da ponte para lá, socorro para cá, Jardim Ângela. Para lá, o centro, né? Situa quem está ouvindo a gente, sei lá, do Brasil inteiro, onde é o Jardim Ângela, assim. O Jardim Ângela está na zona sul de São Paulo, que chamava extremo sul de São Paulo, já não é mais extremo, né? Extremo agora é Jacira, indo para o Imbuguaçu. Então a gente está numa pequena parte da zona sul, que é dividida por subprefeitura, né? Então lá é subprefeitura do Embu-Mirim. Então só Embu-Mirim é quase 1 milhão de habitantes. E é um pedaço pequeno, né? Então a gente está bem no extremo, né? Antes extremo, agora não tão extremo, da zona sul de São Paulo. E o que divide a gente, né, do centro é uma ponte chamada Ponte do Socorro, que é onde passa o Rio Tietê, né? O Rio Pinheiros ali e o Tietê. Então, tudo para a gente falava da ponte para lá, da ponte para cá, porque naquela época a gente não tinha mercados lá, a gente não tinha, né, médicos lá, a gente não tinha hospital, a gente tinha que atravessar a ponte para ir para lá, né? Na década de 90. Então a gente fazia muito da ponte para lá, da ponte para cá. Então isso existe até hoje, na realidade, né? Esse termo, né? Onde você mora, eu moro da ponte para lá, não, eu moro da ponte para cá. Então tem sempre essa... Na música do Racionais fala muito isso também, né? Que inclusive ela é do Capão Redondo, né? Do lado da gente. Claro. E aí, conforme volta um pouco para essa questão da banda, e eu acho forte isso também, né? Que eu brinco assim, hoje em um mundo de tantas polaridades, de tantas rivalidades, né? A gente só fica focando no que nos separa. E tem muito mais coisas que nos unem do que nos separam. É que a gente não está disposto a olhar para isso, né? Porque é isso, tem um interesse mesmo de muitas pessoas que a gente só fica focado no que nos separa. Então, quando você me traz essa questão da música e da possibilidade, às vezes é isso, de você morar em territórios, em tese, inimigos, entre aspas, né? Entre territórios que estão com comandos diferentes, e a música possibilitar que você vai lá e todo mundo vai curtir sua música, vai aplaudir, independente, né? Como um ser humano, independente de onde você é. Como que foi esse processo de ganhar maturidade da banda e como que isso acaba desencadeando depois no Instituto, assim? Eu queria entender um pouco como que foi essa jornada aí entre a música
e o nascimento do Instituto, que vai muito além da música hoje. Né? Aham. Cara, a banda, ela atravessou, né, mesmo, atravessou gerações, né? A banda existe até hoje, o Poesia Samba Soul, né? É a estrutura do Instituto hoje, né? E a filosofia de vida que a gente tem dentro do Instituto vem da banda. Vem dessa coisa de... Eu acho que passou quase 200 músicos pela banda, já, pelo Poesia. A gente formou muitas bandas na década de 90, muitos músicos. Hoje já tem uma 4ª geração de músicos. Tipo assim, você andar no estado de São Paulo... algum músico passou por ali, com certeza. Né? Então, a gente depois criou um estúdio de música e foi aí que a gente começou a história. A gente montou uma banda, essa banda gravou. Nem toda a banda podia gravar, a gente gravou porque a gente ganhava os festivais e aí conseguia a gravação, uma faixa num disco. E aí, eu fiquei inquieto com aquilo, eu falei, vou montar um estúdio aqui e vou começar a gravar as bandas que estão se formando. Né? E aí, acho que aí começou um trabalho sociocultural nosso mesmo, né? De fortalecer mesmo a questão cultural local, né? Então a gente começou a montar esse estúdio e começou a gravar as bandas que a gente formava também, os amigos que a gente tinha ali. E isso começou, cara, a encandear assim muitas bandas, muita gente. Começou a vir gente da periferia de São Paulo inteira para gravar lá no estúdio. E aí foi o nosso primeiro projeto. Só que ao mesmo tempo esse estúdio ele começou a ficar muito conhecido, né? Então naquela época o Instituto Sou da Paz foi até lá com a gente, virou parceiro da gente. Então as mídias começaram a entrar lá e falar daquilo que a gente estava desenvolvendo ali no Jardim Ângelo, o bairro mais violento do mundo, música para todos e não sei o que, aquela história toda também começou a estar um ponto ali. E ali não tinha só a gente, né, com a música, então você tem ali o Cooperifa, que também começou a surgir, né, o Sérgio Vaz, o Cocão, a rapaziada toda começou a fazer ali no Capão Redondo, né, que chamava Triângulo da Morte, né, Jardim Ângela, né, Capão Redondo e Piraporinha. Então ali surgiu o Cooperifa com o Sérgio Vaz, depois aí, do lado ali surgiu o Espírito de Zumbi com Aracuri e a gente aqui, o Poesia Samba Soul aqui no Jardim Ângela. Então esse triângulo aqui começou, né, cara, mudar, né, a sensação de você viver nesse lugar. Apesar de muita coisa precisa mudar nesse lugar, até hoje ainda precisa mudar muita coisa, porque a política pública, sabe, a gente sabe como é que é, mas, cara, assim, a gente começou a olhar para a nossa própria identidade, né? Quem somos nós, os poetas, através da poesia, através da arte, da música, a gente começou a entender a nossa identidade local. E aí, até claramente, para que os outros não definissem, né, quem vocês são. É. Nós somos isso, né, o bairro mais perigoso do Isso. mundo e acabou. Não tem outras possibilidades, né? Tem outras possibilidades. Futuros que são possíveis. Né? E outros portas-vozes, né? Exato. Ou seja, se somos, naquela época eram 300 mil habitantes, sei lá, né, se 1% estava, né, sofrendo com o impacto, né, negativo do sistema e não conseguia segurar aquilo e entrava para dentro para a guerra mesmo, mas e o restante da população que está lá, né? Então, assim, a gente resolveu criar esses projetos para trazer essas vozes, né? Essas vozes impactantes, essas vozes de sabedoria. E sempre focado em samba ou nesse início o estúdio já era livre para qualquer músico que quisesse gravar? O estúdio, a gente começou com a questão do choro, né? A gente era um grupo do choro que tocava na quebrada, no meio dos botecos, tocava chorinho, assim, na época que, tipo, você ouvia choro na quebrada, você fala, caramba, passava alguém e falava, tá tendo um chorinho, o que é isso? Os caras entravam... Aí a gente montou um grupo de pagode, porque na época entrou a onda do pagode, a gente acabou virando um grupo de pagode e ficamos conhecidão. Década de 90 era super forte. Aí ficamos muito super conhecidos, assim. A gente arrastava uma galera. Depois aí a gente virou uma banda de samba soul, né? Uma banda de samba rock, na realidade. Em 99, por conta do mercado. Uma pegada meio Marcelo D2, assim? Tipo A gente começou a ouvir mais Jorge Benjó, né? Essa pegada mais Jorge Ben. A gente aí começou a ouvir todo mundo muito funk como Legusta, Simoninha, Marques de Castro. E aí a gente começou a mudar a onda da banda, e se juntar com a rapaziada do hip hop. E foi nessa época que a gente acabou montando o estúdio e a gente começou a atrair banda de tudo quanto é tipo, cara. Desde forró, de brega, de instrumental. E aí esse trabalho começou a ficar muito conhecido, né? No que a gente estava desenvolvendo ali. E aí, em 2007, eu participei do grupo da Artemisa, né? De empreendedores da Artemisa. Conheci um cara muito incrível chamado Marcelo Cavalcante, né? Que é meu irmãozão. E, enfim, chegamos até a final do processo, você ganhava ali um prêmio, né, para você implementar o estúdio, a ideia era melhorar o estúdio, atender mais bandas, eu acabei não ganhando, cheguei a ter uns 10 finalistas, e o Marcelo começou a me apoiar por fora, e aí me convidou para ir para Tamera, que é uma ecovila que está no sul de Portugal. E aí eu fui para essa ecovila justamente pelo trabalho de música que a gente já estava desenvolvendo lá.
né? E aí, de lá para cá, aí a gente criou o Instituto Favela da Paz. Aí nasce o Instituto Favela da Paz, em 2010. Na sua volta de Portugal. Da volta de Portugal. Aliás, de Portugal, a gente foi para Portugal, eu fui sozinho em 2009, em 2010 a gente foi com a banda para lá. E depois a gente foi para a Colômbia, uma comunidade chamada Comunidade de Paz de São José, que é uma comunidade que foi, até hoje, né, foi massacrado, né, por um sistema muito opressor. Lá eles são campesinos e é uma comunidade de paz, né? Assassinaram muita gente dessa comunidade. Então a gente foi numa comissão muito grande de gente, a gente junto com os outros ativistas. Que surgiu da onde, assim? Da onde veio essa oportunidade, Itamera? Não, o convite veio de Itamera, mas essa comunidade já estava lá há muitos anos, né? E aí a gente acabou ir lá, eu acabei indo lá, e de lá foi que a gente criou esse nome Favela da Paz, né? Instituto Favela da Paz. A gente foi investigar o nome favela, de onde vem. Porra, a favela vem de uma planta. Cara, que planta é essa? Então a gente foi descobrindo, né? Toda a história da primeira favela que surgiu no Rio de Janeiro. Por quê? Por que chama favela? Né? Você lembra do porquê? A história. Favela? Então, eu me lembro uma parte, né? Que é uma planta, né? Que favela é o nome de uma planta que quando quando ela nasce em um lugar, se ela der uma flor é porque tem muita água debaixo. Quando ela não dá flor, ela tem pouca, mas tem muita água por debaixo. Então é assim que as pessoas procuravam lugares para morar. Que essa sabedoria já vem do povo lá do Nordeste, que vinha lá, que migrou para o Rio de Janeiro e foi procurando um canto onde tinha água. Então, tinha muita planta favela. Então, chamava a favela lá, né? E aí a gente acabou colocando esse nome e da paz, porque a gente, enfim, descobriu, ou entendeu que a gente está trabalhando com a cultura de paz desde que eu nasci, né? E quais foram os primeiros projetos que começaram a nascer assim? Vocês organizaram o Instituto, nessa época tinha apoio de pessoas físicas, pelo que eu estou entendendo, como o Marcelo. E quais foram os primeiros projetos que vocês começaram a atuar? E eu também queria entender, na sua percepção, numa visão sistêmica, o que fez acontecer realmente essa mudança, né? De um olhar, de uma opinião pública, né? E dados estatísticos também, né? Claro, existe um lado de realidade nessa violência que você estava comentando. Qual foi o papel sistêmico, não só de vocês, mas eu acho que de outros entes ali, né, que você estava falando desse triângulo, para tirar esse estigma? E eu sei que teve uma redução drástica, né, na violência. Ali meados dos anos 2000, ali para 2010, já não era o que era na década de 90. O quanto que você sente que vocês influenciaram nesse processo, junto com esses outros entes do sistema, e quais foram os primeiros projetos do Instituto? Então, assim, quando a gente viajou para Itamera, né, a gente já era um projeto muito engajado, né? Por mais que a gente não tinha o nome Instituto Favela da Paz, mas a galera conhecia, vamos lá no Poesia, né? Lá no Poesia, o estúdio do Poesia, chamava Estúdio Poesia Audiovisual. A gente começou a trabalhar com áudio e vídeo naquela época, em 2099, final de 99, comecinho de 2000. Em 2001 a gente já era um estúdio que gravava as bandas, já fazia alguma coisa de vídeo, né? Umas coisinhas mais simples e tal. Então a gente começou a ficar muito conhecido, né, por esse trabalho, né, desenvolvendo esse trabalho. E aí foi esse convite feito por Itamera, e a gente foi para Itamera. Só que quando a gente chega em Itamera, quando eu chego em Itamera em 2009, né, primeiro eu nunca tinha viajado para fora do país, cara. Eu não sabia eu nunca me interessei em viajar para fora do país. Na realidade, o Marcelo me ligou, Claudinho, você quer ir para Itamera? Eu falei, onde é isso? Ele falou, é em Portugal. Eu falei, mano, eu vou. Ele falou, você tem certeza? São 3 meses, mano. Eu falei, eu vou, mano. Foi uma viagem de 3 meses. 3 meses. Eu falei, não, eu vou, pô. Qual é o problema de ir pra lá? Ele falou, não, é que vai mexer com você, meu irmão. Eu falei, mexer como, cara? Ele falou, não, é tranquilo. Eu falei, é igual, foi o Jardim, é igual o Jardim Ângela, não. Há 30, 20 anos atrás ele falou, não. Eu falei, então eu vou, pô. Eu vou pra qualquer lugar, meu irmão, me manda aí. E ele comprou a passagem e eu fui. Só que quando eu cheguei lá, era uma outra realidade, cara. Ninguém falava português mesmo em Portugal, porque era uma comunidade alemã, né, que já estava instalada ali um tempo, mas era uma comunidade internacional de pessoas alemães, entendeu? E de muita gente que não falava português. Então eu fui parar num lugar e não falava inglês, não falo inglês até hoje. E entrei nesse espaço, fiquei com essa galera morando numa tenda, nunca tinha morado numa tenda no meio do mato, né? Eles são veganos, né? Então não tinha açúcar, não tinha sal. Cara, eu fiquei 3 meses lá. Eu passei por um processo de transformação do corpo, né, e da mente. E fora que assim, aí eu vi umas placas, né, eu falava pro meu irmão, ligava pro meu irmão naquela época pelo Skype, ele falava, mano,
tem uns bagulho preto aqui que pega sol, umas placas pretas que pega sol e faz energia. Ele falou, mano, você tá ficando maluco. Eu falei, não tô ficando maluco não, mano. É quase eu descobrindo a tecnologia que não entendi o que era. Eu falei, mas vocês têm que vir para cá. E aí foi nessa onda de ir para Tamera, entender que são um projeto, né? Eles é um biótipo de cura, né? Eles são conhecidos como biótipo de cura, né, Tamera? Então eles plantam a própria comida, né? Enfim, a cozinha é solar, né? Trabalha com sistema de biogás, tudo isso. Então eu tive contato com isso quando eu voltei em 2010. Quando eu voltei em 2009, eu falei assim, a gente vai voltar todo mundo para lá em 2010, sai todo mundo do trampo. E você imagina, mano, nós morando na quebrada, dependendo do trampo. Os caras falaram, mano, você tá maluco? Eu falei, não, sai do trampo, nós vamos viajar. Aí meu irmão falou, mas tem convite? Eu falei, não. Tem passagem? Eu falei, não. Mas como nós vamos viajar, mano? Né? E também para passar uns 3 meses, assim. Para passar 3 meses depois. Só que não tinha convite, tinha nada, meu irmão. Só que assim, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Sempre trabalhei muito com a linha do fluxo, né? Energética. Eu sei para onde, qual é o caminho. E eu tenho muita visão. Né? O Instituto, uma parte do Instituto, claramente, é parte de uma visão que eu tive. Né? A banda é uma parte de uma visão que eu tive. Então, eu nunca duvidei disso. Sim. Então, eu tive uma visão que a gente já está lá. Eu falei, então, sai todo mundo do trampo. Os caras saíram do trampo, tirou o passaporte. Aí a gente viaja em 2010 para lá. A Ellen também vai junto, que é a cantora da banda, minha parceira. A gente chega em Tamera, meu irmão, cara. Ele entrou na aldeia solar. A gente não via ele. O Fábio? O Fábio. Seu irmão. Sempre foi um inventor. Meu irmão sempre foi o cara que consultou a televisão, né? Fazia os instrumentos de madeira pra gente, de balde, de lata. Ele criava. O meu irmão sempre foi muito criador, assim, um inventor cientista, maluco. Conhecido como professor Pardal. Os caras chamam de professor Pardal. Então ele entrou na tecnologia. A Ellen foi para as cozinhas vegetariana e vegana. Ama cozinhar. Então o pequeno foi lá onde as crianças têm a educação, que é no meio do mato, tem casa na árvore, não sei o que, o pequeno ficou lá com a percussão e com aquelas crianças todas. E eu fiquei com a turma de Tamera, mais essa questão cultural, social. Eu e o Paulinho. E aí, quando a gente voltou, vamos criar o Instituto Favela da Paz. Aí isso começou a surgir Periferia Sustentável, que é um laboratório de tecnologias sustentáveis, né, e funcionais, que é o Fábio que criou. Aí criou o Projeto VGARTE, a Ellen criou o Projeto VGARTE. É um projeto que já tem 14, 10 anos, né? O pequeno criou Pequeninos da 2, com as crianças, né, da rua, percussão, são 60 crianças que tocam percussão. Ali você chega na quebrada, todas as crianças ali tocam percussão, todas elas. E tocam bem, né? E ele trabalha com educação através da percussão. Né? E aí outros projetos, aí começaram a surgir outros projetos, meu irmão. Né? Aí foi os primeiros projetos que surgiu lá, e o Poesia Audiovisual, que era o estúdio de áudio e vídeo, que foi o primeiro projeto. Então, aí iniciou, através desses projetos, as coisas começaram a andar de uma outra forma, né? Porque a gente também começou a mudar a nossa forma de vida também. A gente começou a pensar, pô, caramba, alimentação, a gente precisa mexer na nossa energia, né? Então, a gente começou a trabalhar também essa questão de como a gente se educa com o meio ambiente, com a terra, com a vida, com as pessoas. Cara, e aí foi uma outra onda, né? De lá para cá foram mais de 40 viagens eu fiz pelo mundo afora. A gente fez, né? Levando informação, trazendo informação, gente que traz coisas, a gente leva, aprendendo com os outros, né? Claro. E todos esses projetos que você menciona, que daqui a pouco a gente vai talvez entrar mais a fundo neles especificamente, mas como que vocês sempre sustentaram isso, assim? Como que financeiramente a galera largou o trampo e foi para lá, e na volta, como que vocês financeiramente se sustentam e se sustentavam nesse início? Hoje a gente dá o nome disso de economia afetiva. Né? A gente criou esse nome. Isso vem... Lembra da história que eu te falei do meu pai? Do empresário sem dinheiro? Total. Foi o cara que mais deu e mais ofereceu recurso para eu chegar onde eu cheguei hoje. Foi o cara que mais me apoiou, ele e minha mãe. 2 pessoas, um que vem do Nordeste, o de Minas, vem para São Paulo, né? Vive uma vida muito difícil na década de 70. Né? Eles chegaram ali na década de 70. Ou seja, com muito, muito carinho, muito amor e muito afeto, eles construíram uma família. Essa família, né, junto com essa família e meu pai, a gente abriu a porta da casa para abrigar outras famílias. E o que acontece? A gente parte de um princípio de que quando a gente sai do que é meu e do que é seu, e a gente parte do que é nosso, a gente entra no estado de abundância. Então,
Isso cria também um estado muito profundo de confiança. E também cria um estado muito mais profundo ainda, que é o afeto. A gente vive uns pelos outros todos os dias. A gente compartilha todo dia uns com os outros. Então, a gente chama isso de economia afetiva. E aí, a partir disso, cara, se você for, você já foi lá no Instituto, mas se você for voltar, né, eu sempre falo para você, né? Victor, faz quanto tempo que você não vai lá? Fico perguntando, porque a cada semana aquele lugar muda. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que quando a gente junta muita coisa de uma forma muito individualista, isso é uma escassez. Isso gera uma certa escassez interna e à nossa volta. Né? Então, a abundância para a gente é viver junto, colaborar junto, compartilhar junto, decidir junto. Né? Os que estão vivendo de forma mais confortável precisam de menos recurso. Então, a gente oferece o recurso para aqueles que estão vivendo de forma menos confortáveis. Uhum. Então, a gente sempre decide isso de uma forma muito, muito honesta. Dizendo também os desafios que eu tenho. Né? Então, a gente aprendeu nessa caminhada toda, meu irmão. Né? E, claro, a gente recebeu lá economistas do mundo inteiro, já lá, para querer saber como que a gente funciona. Porque eles, mano, como que vocês estão fazendo isso, né? A gente só tem como, hoje, né? Eu entendo hoje isso. A gente só tem como viver fora desse sistema capitalista se a gente criar outro sistema. Não tem como você mudar esse sistema. Esse sistema ele já está pronto. Ele fez muita coisa. Né? Fez muita coisa que, cara, como é que você vai voltar para trás? O sistema capitalista hoje produziu e matou nesses anos todos, foi muito, cara. Então, a gente precisa de outros sistemas, outros pequenos sistemas. Eu acho também que não precisa de um sistema que seja para todo mundo, mas um grupo de pessoas, né? Quando a gente volta às tribos indígenas, aí você fala dos povos originários, você tem uma tribo que vive aqui, você tem outra que vive aqui, essa aqui não vive igual essa, né? Mas de uma certa, essa que vive de um jeito, mas elas se completam, elas são parte de um todo. São pequenos sistemas dentro de uma floresta que completa a floresta, que completa a árvore grande, a árvore pequenininha. Então, o que a gente tem feito lá é valorizado muito, muito esse sistema aqui, essa filosofia de vida e esse sistema que a gente criou ali. Então, existe um sistema que a gente criou ali no Instituto Favela da Paz, hoje. Né? E muita gente vai para lá atrás disso também. Por exemplo, a gente recebeu o Charles Anzestein. Já fui lá 2 vezes, né? Que legal. Uma das maiores referências que eu tenho hoje é isso, assim, de pensadores contemporâneos. Se bobear, é a minha maior referência, assim, o Charles. Ele é muito legal, né, cara? Eu viajei com ele. Você vai ter que me apresentar ele agora, viu? Eu tive... que legal, meu irmão. Eu já tive uma reunião com ele, que pra mim foi, tipo assim, incrível. Na verdade, não uma reunião, mas um call de Zoom com pouquíssimas pessoas, éramos 7. E tava ele e o Leontino Balbo também, que é o fundador da Native, né? Que é de café orgânico, açúcar orgânico. E eu lembro que eu fiquei, uau, sabe quando você fica até intimidado assim, que você fala? Pô, é o cara que eu assisto todos os conteúdos, leio todos os conteúdos. Então eu recomendo muito aqui, né? Pra quem quiser conhecer Charles Eisenstein, ele é muito legal mesmo. Eu conheci ele através dessa questão de como a gente desenvolve essa parte econômica no Instituto, né? Eu tive... dei palestra com ele em Santos, depois fui para os Estados Unidos, estive com ele e o Orland Bishop para falar sobre economia. Eu não sou formado em economia, cara, mas assim, eu sou formado na economia da vida, né? Ali, na prática, né? Então, ele me convidou e eu tive com ele algumas vezes para falar sobre isso, e aí, claramente, não só ele, mas já teve outras pessoas que foram lá de parte de economia para entender o sistema que a gente está criando ali, né? Que a gente chama de também, que são sistema pós-capitalista, né? Sistemas que estão saindo desse sistema capitalista, criando uma forma diferente de olhar para os recursos, né? Não olhar para os recursos sempre como você tira, e você nunca coloca, você nunca devolve, ou você nunca repõe, ou você não tira e não sabe como é que fica depois, né? Tipo,
Você puxa uma pedra, tem um monte de formiga embaixo. Você puxa a pedra e... Ah, não, vou puxar a pedra, nem olha que tem uma colônia de formiga ali, que ela é importante para aquele espaço que está ali. E é importante para você respirar também, porque elas trabalham com a natureza. Tem todo um sistema. Então, você tira, opa, não preciso tirar. Eu vou precisar dessa pedra para quê, né? Então, tem todo esse sistema que a gente criou no Instituto Favela da Paz, que vem desde a época lá de trás, desses conhecimentos do meu pai, dos meus avós, né? Tem uma frase do meu avô que ele fala assim, ele falava assim, não tira da terra o que você precisa para hoje. Confia que amanhã ela vai te dar. São frases, cara, e fala que eu acho que tem muita ética, tem muita coerência. Né? Te escutando assim, uma das coisas que me vem, eu acho que primeiro eu concordo plenamente, eu acho que essa mudança de um modelo mental predominante, ela não vai acontecer da noite para o dia, né? Em larga escala. Eu acho que são pequenos grupos mostrando que é possível sim a gente ser próspero de uma maneira diferente, né? Sem deixar ninguém para trás, sem ter que deixar nem a natureza e nem nenhum ser humano para trás nesse processo. E mostrando que isso é possível, porque isso é visto hoje, eu acho curioso assim, que essas novas visões, essas novas, que eles chamam até de cosmovisões, né? Essas visões de mundo, que são mais regenerativas ou que elas são mais abundantes, elas são vistas, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente aqui, alguma pessoa pelo menos está pensando assim, mas isso aí é uma utopia, isso aí não funciona, isso é só para pequenos grupos, as pessoas ainda pensam assim, essa galera aí abraça a árvore. As pessoas sempre tentam se proteger até, né? Porque é um modelo mental que, principalmente se você vem de um lugar de privilégio, ele te favorece, né? Então, o capitalismo, na maneira que ele é na essência hoje, ele favorece naturalmente quem está no topo dessa pirâmide, quem está no lugar confortável e não quer mudar esse status quo. Mas mesmo as pessoas que querem mudar, ou que pelo menos acham que querem mudar, elas não entendem ainda que esses novos modelos já existem, não precisam ainda ser criados. Eles são ancestrais, inclusive, né? Agora, o que é ancestral, a Lua Couto, que é uma pessoa incrível, que inclusive tem um episódio lindo dela no curso do Regenerar, e ela já veio aqui no podcast também. Ela é uma das pessoas hoje, na minha opinião, que mais entendem sobre regeneração, principalmente do ponto de vista teórico, assim, sabe? Ela fala muito isso, que a gente... que a sociedade moderna, as pessoas, elas até mistificam, quase infantilizam as esculturas ancestrais, como se fosse assim, alguém que considera que a montanha faz parte da sua família, ou que um outro ser, um outro animal faz parte, né? Tem essa sensação de integralidade, né? De um todo, de uma unidade, dessa não separação entre ser humano e natureza. Isso é visto como místico, isso é visto como o hippie que abraça a árvore ou que gosta da montanha. E que isso é uma forma, na verdade, só de proteger, né, o nosso modelo mental predominante. Então, eu acredito que tem várias comunidades hoje que já estão mostrando que é possível você atuar num novo paradigma, sendo próspero, né? Então, assim, você está falando, você viajou, cara, o mundo inteiro. Tem muita prosperidade, tem muita abundância, né? Num modelo que é um modelo que não está deixando ninguém para trás. Então, quem conhecer... Isso é uma coisa legal até. Eu já deixo esse convite agora, que é... quem tem a oportunidade de conhecer o Instituto, é uma coisa muito surpreendente, porque a gente não espera, né, cara? Eu falo no meu caso, por exemplo, que venho de um lugar de privilégio, que fui criado longe da periferia, e claro, por causa da minha história, já conheci muitos lugares, então hoje eu tenho uma visão diferente, mas no início da minha trajetória, não tá nem no meu imaginário, cara, não tá nem no meu inconsciente a possibilidade de chegar numa favela e ver o que eu vi no Instituto, que é isso, que é uma abundância plena, que é um lugar de muita alegria, que é um lugar de muita música, que é um lugar de comida vegana, que é um lugar... Você olha e fala, peraí, isso aqui? Eu tava esperando isso em Vila Madalena, né? Eu tava esperando isso em, sei lá, em Pinheiros. Ou para quem mora em Floripa, na zona de Floripa, você espera isso lá no Rio Tavares, no Campeche. Você não tá esperando nisso nesse local, né? Não é referência que a gente tem. Então, acho que a ida no Instituto ela é muito poderosa por isso.
E aí eu queria emendar com uma pergunta. Quando você me traz tudo isso que você trouxe, assim, a gente tem 2 pontos que eu quero abordar. Vou começar com um deles, que é... Hoje, como pai, eu tenho 2 filhas pequenas, né? Uhum. Uma vai fazer 4 agora no fim do ano, outra vai fazer 6 no fim do ano, são novinhas. Mas quando eu olho também para minha própria trajetória, ou mais do que tudo, quando eu olho para trajetórias de pessoas que hoje eu acho que são pessoas que operam num lugar de muita escassez, são pessoas, enfim, às vezes muito difíceis. Eu acho que quando você vai olhar para trás e entender a história dessa pessoa, você vê com muita clareza do porquê que ela é assim, né? E geralmente eu sempre conecto isso, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho percebido, com o amor que essas pessoas receberam na infância delas. E você vem de um lugar muito violento, em tese, de uma comunidade com histórico alto de violência. Você já me falou em outros momentos, né, que vocês, cara, viam corpos pelas ruas, né? Era uma coisa muito diferente. Mas você foi criado num lugar de muito amor, assim. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é a percepção que você tem sobre esse ponto da influência do amor e do cuidado dos seus pais para criar uma família que é uma família muito diferenciada. Se eu olho para você, para o Fábio, para a Mônica, né? Vocês todos são, cara, pessoas que é isso, são muito abundantes, que compartilham muito, que impactam muito as pessoas que estão ao redor de vocês. E eu acho que não tem como não dar o mérito para os pais, assim, né? Então eu queria ouvir um pouco dos seus pais, assim. Pô, obrigado pela pergunta, meu irmão. Acho que essa pergunta, quando você falou das suas filhas, né? Eu parei lá atrás, só para você ter uma ideia. Eu estou forçando aqui para poder ouvir o restante que você está falando. Porque na minha parte biológica e na sua parte biológica, em todo ser humano, a gente tem uma vontade muito grande de poder apoiar as crianças, de deixar um mundo melhor para as crianças. Total. Todo ser humano tem. A questão é que, como é que eu faço isso? Então, se eu não tive uma boa educação, né? Eu não estou falando de educação de escola, de faculdade, isso é uma outra coisa, é uma parte técnica, né? Estou falando de educação familiar, educação do afeto, da referência, né? E se a gente não tem pelo menos alguém na nossa vida que a gente olha e fala, uau, essa pessoa é amorosa, caramba, queria ser igual ela, né? Quando você falou dos seus filhos aqui dentro de mim, lá dentro da minha parte biológica, é uma curiosidade de ver elas, cara, sabe? Então, a gente tem isso. A gente não nasceu para fazer mal para ninguém, né? Assim como a gente também não nasceu carnívoro, né? A gente não tem nem os caninos aqui que tem, os cachorros, os animais, né? O cachorro tem. A gente não nasceu para isso, cara. Essa é uma educação inventada, entende? Então, na parte biológica da gente, quando a gente vai profundamente lá dentro da gente, na camada interna da gente, a vibração do amor é o que prevalece. Tanto que quando a gente está aqui, se a gente estiver por aqui e ver uma outra pessoa ali passar mal, ou qualquer tipo de coisa, a primeira coisa que dentro da gente a gente sente é um espelhamento. Né? Então, pode ser quem for. Então, eu não acredito que... Eu estou falando isso para você porque, assim, eu já vivenciei coisas, né, profundas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Claro, eu fui tocar de madrugada, saí de madrugada para tocar de madrugada, tinha 14 anos de idade. E a gente pegou a gente tinha uma perua velha e voltamos com a perua velha para poder pegar uns pedestais e estava eu e mais dois jovens. E eu fui parado naquela noite, né? E aí, claramente, parado por um grupo de policial e que estavam ali loucos, né? Porque dentro da periferia, na década de 90, você imagina, né? Os caras já entravam ali já assustados. Então, eles estão assustados, todo mundo está assustado, então já vem ostensivo. E eu tive uma arma apontada na minha cabeça, né? E naquele momento que a arma ficou apontada na minha cabeça, eu achei que eu ia morrer. Em algum momento eu falei, poxa, eu vou morrer. Eu não tinha como fazer mais nada. Meus outros 2 amigos estavam encostados na parede. Aí o cara virou e falou, você toca o quê, mano? Aí eu falei, eu toco cavaquinho, senhor. Aí ele, você toca isso mesmo? Eu falei, toco. Aí pediu para o outro policial pegar um cavaquinho, me deu o cavaquinho na mão. Eu fechei os olhos, com a arma na minha cabeça ainda, e comecei a tocar cavaquinho. Comecei a tocar o Brasileirinho na época. Tocando feliz, mano, porque eu ia morrer feliz, tocando. Naquele momento eu estava feliz, assim, tipo, antes de morrer eu podia tocar cavaquinho. Quando eu olho para o lado,
Eu sinto a arma saindo da minha cabeça, eu olho pro lado, o cara tá chorando. Aí o cara virou pra mim, porra, moleque, você acabou comigo, caralho. Não é, desculpa a palavrão, mas ele falou desse jeito. Não, pode falar, aqui não tem dessa não. Aí eu virei pra ele e falei, o senhor desculpa, né? Ele falou, não, desculpa o quê, mano? Você acabou comigo, cara. E aí, cara, tipo, eu vivenciei coisas assim, extremas, onde a música, né? Onde o campo vibracional no momento, ele muda. Total. Então, eu era vítima, né? O opressor, de repente o opressor não é mais vítima. Então, de viver tantas essas histórias e de ver processos de mudança de comportamento de pessoas, de pessoas estarem muito nervosas, e às vezes eu chegar num lugar e resolver, né? Porque eu nasci na favela, né, mano? Eu resolvo, eu tô lá e às vezes eu tenho que resolver BO mesmo. Eu mesmo que vou lá, entendeu? É o que vou no vizinho lá, o que está acontecendo aí? Estão brigando com quem está acontecendo? E as pessoas me olhar e começar, tipo, né? Ninguém quer fazer mal para ninguém. Total. Então, eu acho que meu pai e minha mãe só reforçou isso dentro de mim. Desde que eu nasci, né? Desde a família. Não só na gente, não, mas todo mundo que vai lá, meu pai e minha mãe, são parte viva da minha ancestralidade, né? Que ainda estão trazendo mensagens dos que vieram antes deles. Então, eu estou sempre atento com meu pai e minha mãe. O que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Né? Porque eu ainda preciso, né, aprender muito com eles. Eles estão com quantos anos hoje em dia? Meu pai está com 72, minha mãe está com 70. São novos ainda. Meu pai é todo praça, né? Fortão, salva-vida. Né? Nada 1.000 quilômetros, às vezes, por semana. Que legal. E eu acho que que eu estou falando disso, né? Porque nós somos seres que vibramos, né, meu irmão? Eu acabei de me formar como terapeuta do som, né? Acabei não, tem uns 2, 3 anos, 3 anos mais ou menos que eu me formei como terapeuta do som. Então eu faço sound healing, né? Eu trabalho de cura através do som. Então, eu percebi que nós somos seres que vibramos muito, né? E claramente, se eu vivo transtornos emocionais a minha vida inteira, pancadas emocionais a minha vida inteira, né? A gente já nasce um sistema de trauma, né? Então a gente vai tomando pancada emocional e a gente vai desacreditando de nós mesmos, né? Chega uma hora que a gente perde a cabeça. Por isso que é importante o coletivo. Né? Você tá em e coletivo. O próprio corpo sente, né? O corpo, quando você... O corpo, as doenças são psicossomáticas. Todas quase elas, todas né? as doenças que a gente tem hoje... Todas elas são. Elas, no mínimo, são muito influenciadas pela nossa emoção, né? Tanto de doença autoimune que tem hoje em dia que... Caramba, a explicação é emocional. E toda doença tem uma causa, e a causa tem a ver com a emoção, né? Então, eu acho que viver naquele lugar, ter os meus pais por perto, ter a família por perto, ter os amigos por perto até hoje, né? Ter um amigo lá de 40 anos, cara, tá comigo, né? Junto. Então, isso é uma formação coletiva, né? Então, se a gente tem uma vida coletiva, né? E claro que a gente também sabe que existe o trauma que ele é coletivo, né? Que ele também se descandeia e vai coletivamente, mas se você tem um grupo, né? De pessoas que vivem todo dia junto e compartilha, né? Tem espaço para você falar, tem espaço para você ser quem você é, que é o que a gente faz no Favela da Paz. Né? Toda segunda-feira a gente fecha a porta para nós, para a gente ouvir, senta em roda, ouvir uns aos outros, entender o que a gente está ouvindo. Porque todos os dias o sistema bate na porta e vai, né? Dando aquele tapa na nossa bunda, vocês têm que se mexer de outro jeito. E claro que isso também cria, né, na convivência, cria uma forma de turbulência também, porque são pressões que a gente sofre, né? E aí, se a gente não tem esse espaço para ouvir, para sentar, para conversar, né? Que eu acho que isso não deveria só, por exemplo, ser uma organização social. Todas as empresas, todos os lugares deveriam fazer isso. E o espaço que tem ser humano tem que ter um tempo para cuidar do ser humano. Total. Né? E, irmão, uma dúvida que eu tenho, quando você me traz tudo isso, eu sempre penso, né? A gente precisa ter cada vez mais líderes com esse nível de consciência, né? Então, acho que hoje é uma das... Eu acho que, na verdade, é isso que vai no futuro, pelo menos a médio e longo prazo, realmente conseguir mudar os nossos sistemas. É quando os líderes que a gente estiver colocando lá, né, democraticamente, seja líderes políticos ou líder de uma organização social, ou seja, o líder de uma empresa,
como que a gente consegue que esses líderes tenham uma consciência mais expandida para possibilitar outras narrativas, né? Possibilitar outros futuros. E um dia desses, há um tempo atrás, eu estava organizando um evento que, por exemplo, a ideia era trazer pessoas inspiradoras, com líderes que tiveram uma trajetória muito difícil e conseguiram se posicionar no lugar de liderança, mesmo superando muitos obstáculos. Eu lembro que algumas figuras também vieram na minha cabeça, mas que elas entram numa esfera política também, que é, por exemplo, uma Marina Silva, que para mim assim, independente se as pessoas né, gostem dela como política ou não, a história de vida dessa mulher assim, é incrível, é um dos seres humanos que eu mais admiro na minha vida, assim, né? E que se você conhecer ela, você entende que, acima de tudo, eu brinco com isso, né? Todo mundo quer a mesma coisa. Se eu for perguntar para você para uma pessoa que é de direita, uma pessoa que é de esquerda, você quer um mundo melhor? Todos vão falar que sim. Você quer que seus filhos tenham uma qualidade de vida melhor do que a que você teve? Sim, né? Você acha que os seres têm que morrer para que a gente possa, né, acumular patrimônio? Provavelmente todos vão falar que não. Então, assim, a gente sonha com as mesmas coisas, talvez a gente só entende que tem caminhos diferentes para ir. A gente precisa possibilitar esse diálogo. E eu lembro que nesse evento, quem estava, né, organizando o evento falou assim, eu gostaria muito, mas não dá, porque vai entrar esse assunto político, e política hoje não dá, né? A gente não consegue conversar, está muito polarizado. Você, por exemplo, cara, é uma super figura de liderança. Né? Não só no Jardim Ângela e na Zona Sul de São Paulo, mas principalmente quem é do setor de impacto grande, e se é de São Paulo, quase todo mundo te conhece, você conhece gente do mundo inteiro. Isso já passou pela sua cabeça em algum momento? Você já pensou em, por exemplo, se colocar como uma liderança política? Qual que é a sua visão sobre política e políticas públicas? Entendendo que é muito raro a gente falar de escalabilidade sem falar de políticas públicas, né? Então, eu queria te ouvir sobre esse tema. Pô, meu irmão, assim, a gente tem uma questão no Instituto que a gente não se envolve com politicagem, né? Política é bom, politicagem a gente não se envolve. Então, a gente está numa área da Embu-Mirim, que é uma área muito disputada, né, na região de São Paulo, muito disputada. Desde então... Por votos, no caso. Assim, tem muito voto. Cara, é muito voto e é uma área muito... enfim, que cresceu muito, né? Você me perguntou aquela hora sobre a questão do que diminuiu a violência naquela região, naquela época, né? Eu acabei não respondendo, mas só voltando para poder trazer esse laço, que a questão comercial também, a quantidade de comércio que se abriu lá, né? Que, assim, uma pessoa saía, trabalhava no centro, depois da ponte voltava, aí começou a abrir uma quitanda de fruta. De repente virou mercado, salão gigante com, né, um hortifruti, né? Então, um mercadinho que era pequeno, boom. Então, porque isso, a gente passou a consumir muito mais dali, da região, né, do que atravessar a ponte e consumir do outro lado. Então, um dos fatores primordiais foi essa questão da economia local. A economia local ela cresceu muito, né? Então, salão de cabeleireiro, cara, tem muita coisa. A gente não sai de lá para ir no centro mais para comprar nada. A gente tem tudo lá, né? Tanto que agora até os bancos estão lá também. Então isso claramente é uma área muito grande, que está crescendo muito. Tem muita gente, né? E além disso também, a questão cultural e a questão da arte na Zona Sul é muito forte, né? E assim como também a questão também da questão dos alimentos orgânicos, para o lado do Grajaú, ali, é muito forte. Então, tem várias coisas surgindo, coisas novas, coisas bacanas, coisas já que são incríveis, que estão dando impacto muito forte na região. A gente tem um instituto, não é mais só o instituto ali na Zona Sul, a gente está conhecido, como é que você trouxe, né? A gente foi para vários países, pelo trabalho que a gente desenvolve ali. Então, é uma área muito disputada, né? Então, desde pequeno, né, eu sempre fui assediado pela política, né? Desde pequenininho, sempre fui assediado, né? Claro. O cara ali que junta a gente, né? Tipo, apoia ali o vereador tal, apoia deputado apoia tal. Fulano aí e tal. E a gente nunca se envolveu, de uma certa forma.
Mesmo também porque, às vezes, quando esses caras vão lá, eles já sabem quem é a gente. Então, a gente tem que ter uma certa... Né? A gente também não, cara, a gente acabou também não, durante um período muito grande, a gente também acabou não se colocando perante a mídia em relação à política. Porque, de uma certa forma, a gente não queria influenciar as pessoas. A gente gosta que as pessoas pensam por elas o que é, de fato. Mas com essa confusão toda que a gente teve, né? Enfim, a pandemia, com essa situação toda que a gente passou, né? Claramente a gente começou a olhar para isso também e falar, pô, a gente também precisa se posicionar de uma outra forma, de um jeito, claramente. A gente precisa começar a se posicionar. Então a gente começou a se posicionar de uma certa forma à vida, aquilo que faz favor à vida. Então, independente se é político X ou Y, o que esse cara está discussando, o que ele está falando, o que ele está dizendo, né? E claro que eu já tive vários chamados para estar na política, cara. Né? Isso não, me chamaram várias vezes. Né? Sim, eu imagino. E aí, eu moro na quebrada, mano. Eu sei praticamente como é que esse sistema funciona dentro da periferia. E praticamente muitos amigos meus entraram na política. E é muito difícil, né? Porque o sistema político, né? Ele precisa de uma mudança, cara. Uhum. E eu acho que eu não tenho esse pique de entrar dentro do sistema político para ser uma pessoa que vai precisar mudar. Porque eu não consigo conviver nesse espaço, claro, nesse ambiente de interesse, de jogo político, de jogar xadrez, né? Então, é um sistema muito falho e é um sistema também que adoece muito as pessoas. Total. Totalmente, cara. As pessoas se adoecem muito. Então, assim, para mim, por exemplo, gerar impacto na comunidade onde eu vivo, né? Na posição de músico, de artista, né? Eu tenho liberdade, né? Eu tenho muito mais liberdade, eu tenho muito mais formas de lidar com a minha própria comunidade, eu tenho liberdade para ir para onde eu quiser, né, de conversar com quem eu quiser, né, se a pessoa é da direita ou da esquerda, não importa. Então, eu tenho essa liberdade. Né? Então, eu acho que politicamente, né, de uma forma, eu tenho feito política, né, da minha forma amorosa, caminhando por onde eu vou e conversando com as pessoas do meu jeito. Né? E, claramente, a política feita para mim, assim, olha... vamos aprender junto dessa conversa. A gente tem um olhar para a política, para quem a gente vai votar o ano que vem, ou para quem a gente vai colocar no mandato. Sensibilizando as pessoas. Né? E é difícil, meu irmão. Eu conheço a política de dentro, ela é uma coisa muito complicada. Ela é muito complicada. Ela é muito mais... Enfim, a gente sabe, né, que quando a gente vê o tráfico de droga ali na comunidade, ou quando a gente vê os comércios locais, quando a gente vê, existe um cerco apertando essas pessoas ali, né, no mundo todo, apertando. E esse nome chama politicagem, os interesses sobre as pessoas, ver pessoas como números. Né? Então, enquanto não muda essa forma, eu não me vejo dentro da política, cara, sabe? Eu te entendo muito, amigo. Inclusive, teve uma época da minha vida que, quando eu morava em São Paulo ainda, bem na época que a gente se encontrava mais, eu tive alguns amigos que se candidataram para, na época, acho que era para deputado estadual, outros se candidatando para vereador também. Porque, querendo é isso, a gente está no setor de impacto, trabalha com sustentabilidade, a gente é provocado nesse lugar o tempo inteiro, né? E eu lembro que... Enfim, eu tive um amigo meu, Samuca, que fez uma campanha bem bonita. Ele é bem próximo da Tabata Amaral, então se inspirou um pouco na trajetória dela. E depois da campanha dele, assim, foi quando eu decidi um pouco falar, não, esse caminho não vai ser para mim, não nessa vida, eu acho. E aí, quando você trouxe agora, acho que é pelo mesmo motivo que você trouxe. É porque eu sinto que eu sou um ser político, no sentido de... Claro. Todos somos, né? Mas Todos alguns... Tipo, eu tento atuar muito com a minha cidadania. Eu, enfim, me mobilizo socialmente já desde muito jovem também. Tanto que dedico a minha carreira para isso aí nos últimos 12 anos. Minha carreira é focada, né, para gerar impacto, é focada em sustentabilidade. Que é também uma forma de sermos seres políticos, cidadãos, né? Aplicar a nossa cidadania. Mas o que mais me afasta também é... olhar para qual é a qualidade de vida que eu quero ter e da minha família. Saúde mesmo, sabe? Eu também acho que é um processo que
para você entrar nele e realmente tentar ser diferente, é um processo muito dolorido, que desafia muito a sua saúde mesmo, assim, sabe? E eu acho que tem gente também, cara, que tem esse peito mesmo. Tem gente, eu vejo pessoas na política que entra e bate de frente com o sistema e tá lá, né? Eu acho que a gente poderia, por exemplo, nomear pessoas políticas, não só aquelas que estão sentadas na mesa lá assinando caneta, não. Nós somos pessoas da política, nós fazemos política todo dia. De outra forma, mas líderes comunitários, né? As pessoas que estão na rua, a galera que está fazendo projeto, pessoal, a gente está fazendo de uma certa forma, né? Então, e até te perguntar isso, quais são as histórias assim que mais te marcaram nessa trajetória? Porque até se você pudesse contar um pouco mais sobre os projetos que hoje estão no Instituto, assim, né? Então eu queria, acho que é isso, tem o VG Arte da Ellen, que é incrível. Hoje, como está a sua atuação dentro do Instituto? Se você puder falar um pouco do cenário atual assim, do Instituto, eu queria te ouvir. O Instituto ele vai mudando. Como é um projeto orgânico, né? A gente não tem uma estrutura rígida para manter o Instituto de uma forma sequencial todo ano. Então, ele vai mudando de acordo com a forma, o ambiente, o jeito, quem chega, quem não chega, quem entra, quem sai. Então, a gente é um projeto que... Né? Que é essa a ideia do sistema pós-capitalismo, né? A gente deixar de centralizar, né? As hierarquias e centralizar tudo e deixar as coisas ser mais orgânicas. Então o Instituto muda toda hora, cara. Né? Muda muito, assim. Então hoje, por exemplo, a estrutura que a gente tem física, né? A gente comprou uma casa do lado, então a gente tinha a nossa casa, que era a casa do meu pai, que abriu as casas e ali, por exemplo, meu pai deu a casa dele para fazer o estúdio, o quintal do Fábio era o Periferia Sustentável, a cozinha da minha casa, né? Era o VG Arte, a garagem era o espaço das crianças. Quando você foi lá era assim. Era assim. Então a gente comprou a casa do lado, isso expandiu, então a gente teve um espaço maior, então a gente ganhou mais projetos entraram, né? Então a gente agora tem um hostel que a gente recebe as empresas, enfim, grupos de pessoas, grupos de jovens. O Periferia... Cabem quantas pessoas no hostel? No hostel cabe... a gente tem 2 espaços, né? Um cabe 15 e o outro cabe 20 pessoas. Uau, grande. A gente recebeu, no ano passado, um ano depois da pandemia, a gente recebeu 60 ativistas do mundo inteiro lá, cara. Inclusive o Rajendra, o Homem-Água, né? O Rajendra, pessoas da África, enfim, a gente recebeu. E aí eles ficaram nesse hostel já, né, que a gente tinha acabado de organizar. E aí, por exemplo, o Periferia Sustentável, né, a gente tem um laboratório de tecnologia com impressora 3D, tem as hortas verticais todas automatizadas, tem um sistema de biogás, a gente funciona com painel solar. Só que agora a gente também tem uma van. Então a gente acabou de montar uma van que tem tudo que tem no laboratório, tem lá dentro. Então, que é o Fábio que toca. Que é o Fábio que toca esse projeto. Aí a minha irmã, né, a Mônica, ela é psicóloga formada, né, terapeuta psicóloga também. Então ela criou um projeto chamado Amor e Cura, já faz alguns anos, acho que 5 ou 6 anos, que trabalha com um grupo de mulheres, né? Então já tem alguns anos que ela faz um grupo híbrido online e um espaço de escuta com mulheres, né? Da comunidade, de outros lugares. E aí também ela acabou também abrindo um espaço maior agora. Então a gente recebe psicólogos para atender a comunidade gratuitamente, a gente tem massoterapeutas, tem massagistas, né? E eu acabei de me formar, acabei de me formar tem 3 anos na realidade, né? Eu me formei como terapeuta do som, que é Sound Healing, então eu atendo lá também, junto com o projeto dela. Eu também acabei de me formar também como terapeuta de traumas e transtornos graves, né? Que é a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, que trabalha com traumas graves. Então, eu estou atendendo lá também. E também usando a música ou não necessariamente? Esse necessariamente não. Esse a gente trabalha com reprocessamento, né? Somático e reprocessamento mental. A gente volta na vida da infância e a gente ressignifica todo aquele sistema de trauma que está ali, né, guardado no nosso sistema, no nosso inconsciente. Então, eu trabalho muito com isso lá. Então, eu tenho esse projeto. E, cara, aí surgiu a batalha com os jovens, né, com o Felipe, que criou, que é meu filho, acabou criando uma batalha dos MCs, né? A Batalha da Sul, que está bombando, e o projeto ficou muito grande. E ele também está tocando um projeto de audiovisual lá, então a gente faz os videoclipes, os podcasts, da galera da Quebrada, né? As gravações, tem um estúdio de música ainda lá. E aí a gente agora está com outro espaço, que é essa Universidade do Samba, Unidiversidade do Samba, na verdade. A gente botou Uni, que é unir, diversidade, ao mesmo tempo a universidade. Que é um espaço onde a gente acabou de criar uma associação também chamada Favela Solar, a gente instalou 120 painéis lá,
que abastece 40 famílias. E esse galpão, que a Universidade do Samba trabalha com a questão da cultura afro-brasileira. Então, capoeira, roda de samba, palestras, eventos, acontece tudo nesse espaço. Né? E aí, claro, aí tem o Pequeninos A2 com o Pequeno, e vão surgindo outros projetos, né? Porque esses projetos que eu estou falando são projetos que já estão há muito tempo fazendo. E tem projetos novos surgindo com os jovens, né? Os jovens vão sempre trazendo alguma coisa, estão ali, né? Entra naquele espaço, primeiro eles entram e aí eles começam a se investigar internamente. Aí eu gosto disso. Aí acaba criando um projeto deles, a gente apoia e vai tocando o projeto junto com eles, né? Depois eles tocam o projeto sozinho. Bom, uma dúvida. Eu conheço, cara, muitos projetos. Mais do que projetos, eu acho que eu conheço muitas lideranças comunitárias, né? E que desenvolvem suas ações, que têm muito valor dentro de diversas comunidades. Mas eu nunca conheci algo exatamente como o Favela da Paz, para ser honesto, assim. Eu acho que você já explicou um pouco por quê, né? Ele parte de um modelo mental diferente, ele parte de uma outra narrativa, com diferentes olhares sobre hierarquia. Eu acho que, enfim, você já explorou um pouco disso. Mas uma dúvida que eu tenho é, vocês, toda vez que eu te encontro e que a gente conversa, é isso, tem novos projetos, aí tem um galpão novo, enorme, aí tem, é isso assim, são milhares de pessoas sendo impactadas ao longo dos anos, e com projetos maiores, e aí viagens internacionais, e aí algum dia você está tocando na Alemanha com um monte de gente que você não consegue nem se comunicar na língua, mas vocês estão tocando juntos num festival. Você tem várias dessas histórias. Cara, como que a gente consegue escalar isso? Quem está te ouvindo, por exemplo, que talvez venha de uma realidade assim, que seja uma liderança, alguém que quer atuar na sua comunidade, eu fico me perguntando assim, qual que é esse tempero aí que faz vocês conseguirem levar isso para tanta gente, crescendo tanto ao longo dos anos? Como que a gente escala isso dentro das comunidades, na sua visão? Tem como? Cara, eu acho que assim, eu acredito muito que a gente possa ser um modelo de inspiração para outras comunidades criar a sua própria forma, né? A sua própria aldeia, né? O seu próprio território. Porque eu acho que cada território tem um jeito, né? Tem uma forma, um jeitinho de fazer as coisas, uma forma de criar, né? E claramente, por exemplo, quando você olha para a nossa região, você vai olhar, tipo, já em Boi-mirim, tipo, a cultura, a arte, a poesia, a tecnologia. Quando você olha para o Grajaú, né, permacultura, não sei o quê. Então, tem uma identidade, né? Antes da gente morar lá, antes da gente morar nesse lugar, esse lugar tinha um nome, né? E aí eu descobri, pegando um documento antigo, que chamava Pinaquara, né? Que era uma tribo Tupi-Guarani que vivia ali, que depois, né, antes de ser colonizado, tudo. E aí estava isso num documento, que eu achei um documento muito antigo ali da rua, né, do terreno, e que significa o raio de Deus voltará, né? O raio do trovão de Deus voltará, esse nome. Então, ali já existia, né? Ali já tem uma entidade ali, né? Então, acho que cada lugar tem uma forma e uma identidade. E eu acredito muito nesses processos de que pequenos modelos, né? Eu vim aqui hoje, né? Aí eu tô aqui no estúdio, eu falei, caramba, eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver iluminação, cenário. Eu gosto dele de pequenininho, com a câmera, né? Eles ali editando. Aí eu entrei aqui, eu já falei, uau, caramba, cara, nós podíamos montar um desse lá na quebrada, né? Pra gente fazer. E é inspiração para mim, né? Então eu vim aqui, poxa, que legal. Você me mostrou umas coisas ali. Falei, uau, que legal. Então, por exemplo, o que eu faço, né? Eu absorvo tudo que está à minha volta, mesmo as coisas ruins ou as coisas boas que estão em volta, eu absorvo para entender o processo de cada coisa. E aí depois eu volto para minha comunidade e falo, como é que eu posso fazer isso lá? Como é que eu posso desenvolver isso lá? Como é que eu posso juntar pessoas para a gente fazer isso lá? Né? E eu acho que o Instituto sempre foi formado disso, né? O Instituto não é o Instituto formado pelo Claudinho, pelo Fábio L, Poesia Samba Soul. É formado por você, é formado por todo mundo que foi lá. Cada um levou uma coisinha, ou cada um aprendeu uma coisa, ou a gente aprendeu alguma coisa em algum lugar com essas pessoas. Então, essa coisa de ter o coração aberto, a mente aberta para aprender, né? Mesmo que eu vou num lugar, por exemplo, e eu sei mexer com um programa de... Cara, eu me fez tanta coisa, por exemplo, eu mexo com software de áudio, de vídeo, com plataforma de áudio, de vídeo, de tanta coisa, cara, permacultura, plantar não sei o quê, mexer com sistema de biogás.
Mas mesmo que eu vou no mesmo lugar e às vezes tem uma pessoa ensinando, eu tô ali como um aprendiz, eu fico como um aprendiz, porque sempre a gente tem alguma coisa para aprender. E o aprender dá uma energia no corpo, né? A gente recebe muito mais energia positiva quando a gente aprende, quando a gente está no lugar de aprendiz. Quando a gente está no lugar de aprendiz, mesmo a gente sabendo, né? E a gente fica no lugar de aprendiz, isso a gente absorve energia, a gente absorve força e esperança. Então, acho que é isso que moveu o Instituto e move o Instituto até hoje. Para onde a gente vai, né? Como você falou, eu vou na Alemanha, né? Eu chego lá, tem um monte de criança que não fala a minha língua, né? Então, poxa, eu chego lá e está na sala, não estão me ouvindo, não vão me ouvir. A primeira coisa que eu faço é pegar um instrumento e tocar. Quando eu toco, todo mundo para ouvir. Aí já ganhamos. É uma língua universal, né? É universal. Então, e aí eu aprendo muito com elas também em relação a isso, né? Porque quando eu chego na sala, meu sistema nervoso também fica. Meu sistema... Cara, a gente tem medo de ser rejeitado. Uhum. Né? É o maior medo, né? Em tese, cara, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente carrega esses sistemas de traumas, né, no corpo. Super. Então, e de uma certa forma, esses sistemas, eles estão buscando a cura, né? A gente reviver algo de forma diferente e não como a gente reviveu lá atrás. Então, é uma oportunidade. Quando o nosso coração bate forte, o coração acelera, né? É que o nosso corpo está demonstrando que, olha, vamos reviver isso que você viveu de uma forma traumática, de um jeito diferente. E aí vem a cura. Então, por isso que só a gente que pode se curar. Só cada um se cura, né? Então, eu acho que sabendo disso e sabendo desse poder coletivo, isso não tem fronteiras. Não tem, isso não tem... Chegou até aqui, não. Isso vai expandir, que é o que acontece com o Instituto, sabe? Lá cada um faz sua agenda livremente. Lá a gente não tem um planejamento, o planejamento daqui 5 anos, o que a gente quer ser. Não, a gente está vivendo aqui hoje, mano. A gente precisa viver o hoje. A gente precisa estar presente aqui agora. O que precisa fazer para hoje? É isso? Então vamos fazer isso aqui hoje. Sabe? E confiar nesse futuro, sabe? Sabe essa coisa que eu trouxe da frase do meu avô, né? Confia que a terra amanhã ela te oferece, né? Então, eu estou presente, eu estou aqui hoje. Se é para me sentar nessa cadeira e bater papo com você, não vamos bater papo. Não, o que eu vou fazer depois daqui para lá, tá tudo bem. Quando eu chegar lá, eu vou estar lá. Então, a gente funciona muito assim no Instituto. E eu acho que, eu acredito que se a gente conseguir criar vários sistemas, pequenos sistemas espalhados pelo mundo, né? Você imagina, não seria legal, tipo, eu sair daqui, do Favela da Paz, ou daqui, e ir para um outro projeto aqui do lado, aqui, diferente, mas que muito legal e diferente. Se todo dia a gente vai num lugar diferente e fala, uau, agora se você vai num lugar tudo igual, isso é uma reflexão. Parabéns. Não, é lindo isso, até porque é isso, quando eu vejo uma coisa que eu acho curiosa, é isso, tem tanta gente que eu conheço que faz ótimos trabalhos, mas que sofrem muito no processo, entende? Porque não é fácil também, né? Você sabe disso. Então, tem muitos desafios de se manter financeiramente, de como financia os projetos. E aí você vai olhar a saúde emocional das pessoas que trabalham no terceiro setor, é uma das piores que existem. Então, tem esse contrassenso, né? Que é eu cuido do outro, mas ninguém cuida de mim. E eu não sou cuidado, né? E muitas vezes não tenho tempo para me cuidar. Eu brigo também, quem trabalha nessa área, muitas vezes tem o que a gente chama da ditadura do propósito, né? Que é, já que eu te dou propósito, eu não preciso te pagar bem. Então, quem trabalha muitas vezes no setor, né, no terceiro setor, acaba sendo muito mal remunerado. Então, te escutando, assim, é curioso que eu sei também que na história de vocês, claro que tem vários desafios, assim, que a gente até poderia falar sobre, mas, no fundo, os recursos sempre vieram, né, cara? Sempre vieram. Às vezes vieram no bolso de uma pessoa física, às vezes foi, como você estava me contando, de um patrocínio da Caixa Econômica que vocês receberam. Daqui a pouco vai ser um patrocínio de uma outra empresa. E eu sinto que... E para mim isso é curioso, é um aprendizado, inclusive para mim, tá? Eu tô te ouvindo aqui, eu tô super nesse lugar de refletir e aprender, que às vezes você faz isso de uma maneira... confiando mais nesse fluxo de uma maneira mais livre, menos, sabe, menos hierárquica, menos apegada na estrutura, no planejamento e no sofrimento, você faz isso de uma maneira mais leve, às vezes a abundância vem muito mais, inclusive a abundância de recursos, a abundância financeira, do que se você está tentando controlar tudo. Então,
enfim, a gente pode filosofar muito mais sobre isso, mas é impressionante. Eu acho que como às vezes o controle prejudica e eu acho que a gente às vezes controla muitas coisas. E o controle vem do medo, né? Exato. Eu acho que uma grande parte da humanidade, né, da gente, a gente precisa buscar a cura, cara. A gente precisa aprender que o corpo se cura, né, quando a gente não pressiona. Quando a gente pressiona, e aí eu acho que existe uma coisa no Instituto que a gente sempre pratica, é sentar numa mesa e ouvir. Ouvir e dar voz para quem não tem voz. E ouvir. Oferecer espaço de voz para quem não tem voz. Total. Para esse equilíbrio sabe? Esse equilíbrio. Vai viver mil maravilhas? Não, mas você imagina, já é difícil, né? Você desenvolver um projeto e você manter um projeto, já é difícil, né? E se a gente impõe regras, que essas regras vão contra a minha parte interna, isso se torna mais difícil ainda, cara. Né? Os que falam mais vão falar mais, os que falam menos vão falar menos. Então, acho que procurar saúde e bem-estar dentro de um espaço, né, e saúde integrativa, o poder ouvir as vozes, é poder saber onde as pessoas estão. Né? Eu posso ter chegado aqui hoje com dor no corpo, com dor no joelho, em alguma parte do meu corpo. Então eu não estou 100%. Mas quando eu sei que eu tenho essa dor, eu sei onde eu estou. E quando você fala alguma coisa, eu vou saber que não é contra você, mas é porque eu não estou bem para segurar essa onda. Então, a gente nunca sabe como a casa da gente está. Total. A gente acorda de manhã e vai. Tem um planejamento, vai, calma lá, peraí. Né? Tem um corpo, tem uma vida. Né? Como é que esse corpo está? E claro que essa pressão do mundo é para a gente poder viver desse jeito. Então, se a gente conseguir acordar de manhã e pelo menos fechar os olhos e perguntar como é que minha casa está, você vai saber que você vai sair de manhã, aonde é que você está? Menos 10, menos 20, 30, você sabe. Né? Essa é uma prática que a gente faz muito no Instituto. Tem feito cada vez mais essa prática. Isso dá muita qualidade para o grupo, isso dá muita qualidade para a equipe, dá muita qualidade para quem está naquele espaço. Sim. Eu acho que essa é uma das coisas que surpreendem, né? Como eu já disse e vou repetir. Muitas vezes a gente não espera isso. E aí até, quando você estava falando agora, me lembrei, há pouquíssimo tempo, acho que faz umas 2 semanas, eu estava dando uma palestra para 50 fornecedores de uma multinacional alemã que contratou a gente para falar de regeneração com os fornecedores, né? Muito legal isso, essa oportunidade. E durante ali um momento de perguntas, me perguntaram assim como que eu enxergava essa pauta de regeneração dentro desse contexto político mesmo, né? De políticas públicas e das pessoas trazendo esse assunto. E eu quero ver qual a sua opinião sobre isso. Talvez você vai desconstruir a minha visão, porque vocês fazem muito isso comigo, né? O Instituto, você desconstrói muitas das minhas visões, às vezes. Mas que eu falei que, assim, por que você não vê... eu acho que a gente, às vezes, terceiriza, coloca muito no outro, que tem um pouco a ver isso com o que você estava falando agora, né? Então, a culpa é do sistema, o problema é o sistema, o problema são os políticos, são corruptos. Sendo que, na verdade, isso é um reflexo nosso, né? Um espelho, né? Quem está liderando a gente é quem a gente colocou ali, né? Então, quando você olha, por exemplo, para uma... Eu dei o exemplo nessa pergunta que essa pessoa fez. Eu dei o exemplo, eu falei, você pega, por exemplo... e aí, vou tentar não entrar em méritos aqui, nem em julgamentos, né? Mas você pega uma campanha para a Prefeitura de São Paulo, que teve, né? Quais eram os candidatos ali que falavam sobre sustentabilidade, falavam sobre regeneração? Pouquíssimos, né? Se algum falava, muito pouco. Os poucos que falavam, talvez a pessoa que tinha mais chances e que falava mais sobre esse assunto, talvez fosse a Tabata, que era uma pessoa que tem uma pauta da sustentabilidade que ela traz. Mas se você for olhar até no histórico, durante a campanha, ela foi parando de falar. Porque, no fundo, o público não quer ouvir sobre isso. As pessoas, a grande massa dos votos, não está preocupada com a sustentabilidade. Ela está preocupada com a saúde, está preocupada com o que vai comer, está preocupada com... E aí, o que eu falei foi isso. Eu falei, quando você pega uma pirâmide de Maslow, onde as necessidades mais básicas dessas pessoas não estão sendo cuidadas, é muito difícil que ela vá para um topo da pirâmide e comece a se preocupar com questões mais holísticas, mais integrais, mais sistêmicas, como, por exemplo, a saúde do planeta, ou como eu estou jogando meu lixo fora.
E se eu sofro muito, se eu estou num lugar de muito sofrimento, pelo que o sistema me impõe, eu não consigo sair desse sofrimento, por que eu vou amar e cuidar do meu redor se eu não me sinto cuidado, se eu não tenho espaço de vida para isso? Então isso acaba não sendo uma temática importante para a grande massa da população, pelo menos no Brasil e em grande parte do mundo. Isso também acaba não virando, por consequência, uma pauta política, porque os políticos não vão abordar o que não dá voto. E isso acaba não virando também políticas públicas mais estruturadas. Então eu fiz essa narrativa. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou no instituto, vocês vieram de um lugar com muito sofrimento e vocês ressignificaram tudo isso. Por isso que eu digo assim, vocês ultrapassaram, foram lá para o topo direto da pirâmide de Maslow e mudaram muito. Então, sei lá, quando eu te escuto, me dá uma provocada nessa pirâmide, talvez entendendo até que para que você possa mudar a base dessa pirâmide, talvez se você conseguir ir direto lá para cima, para um lugar da espiritualidade, que quando você me traz isso, me vem um pouco, não só dos seus pais, do seu avô, mas me vem até Tamera, né? Tamera também tem um lado de espiritualidade forte. Então, não tem uma pergunta específica, mas eu queria te ouvir sobre essa questão, assim. Quando você traz essa coisa, você estava falando, aí quando você vai falando, vai vindo coisas na minha cabeça também, né? São coisas novas também, que talvez a gente está... Nossa, a gente está filosofando hoje, tomara que mas tem uma coisa interessante, que quando você falou, me veio muito essa questão dos traumas, né? O trauma coletivo, né? A política é pautada no futuro através dos traumas, né? Eles jogam o futuro através dos traumas. Então, cuidado, senão você vai... Cuidado, que senão, olha, aqui está assim, tem que fazer assim. É sempre tampando um buraco, né? Que ele só vai ser tampado, né? Mas a causa, ela está lá ainda. Não mexeu na causa, né? Só quer aparar as folhas, mas só mexer nas raízes... Entendeu? Mas tem uma causa que está apodrecendo o resto da árvore. E aí talvez a gente não ganhou essa consciência ainda como um coletivo, né? Essa consciência coletiva, como ser humano, como um grupo de ser humano que está pisando na Terra, a gente ainda não tem essa consciência, né? De que a gente planeja o futuro através dos traumas. Então, a gente tem medo, né? Então, a gente vive com medo. Então, as nossas decisões são baseadas no medo, né? A decisão em quem eu vou votar, a decisão em quem... E o que, por exemplo, e claramente, porque às vezes quando eu olho para o Instituto, eu estou olhando para o Instituto de fora agora, eu olho para o Instituto, aquele sistema do Instituto lá, né? O que acontece no Instituto? É um espaço de regenerar para confiar. A gente regenera para confiar cada vez mais internamente na gente, né? Para que esse amor próprio interno entre em contato com a vida, com a natureza, com respeito às pessoas. Então, claramente, é assim 24 horas por dia? Não. Mas se você for olhar, se a gente tiver um respiro, pelo menos, né? Um respiro, como é que é? Na linha do tempo, quando você fura uma linha do tempo, não sei o nome disso, mas a gente está vivendo aqui, quando você consegue, de repente, por exemplo, sentar e tomar um banho de som, e você se desligar, ou pegar um instrumento e tocar, se desligar completamente dessa terra aqui, do que está acontecendo aqui em volta, o seu sistema, ele respira e você ganha confiança. Então, o Instituto é um lugar que abre espaço no tempo. Então, por isso que as coisas... E é pouco tempo, e abre poucos espaços, né? Porque eu estou em poucos espaços, mas... Poucos espaços porque a gente... É isso, a gente está vivendo todo dia lá, mas a gente sai todo dia também para um monte de lugar. Então, mas abre poucos espaços que a gente consiga respirar, que a gente consiga deitar e dormir direito. Total. Que a gente dorme sem preocupar que tem que pagar a conta de luz, tem que pagar a conta de água, que a gente, é pelo menos isso. Não é que não vai faltar comida, não, a gente nunca olha, não, a gente sempre está vivendo em sistema de abundância. Então, esse furo no tempo colocou a gente no estado de abundância. Um furo pequenininho no tempo. Então, se a gente começar a ganhar consciência de que não é através dos medos que a gente vai se curar, né? E que a partir da hora que eu olho para alguém abraçando uma árvore, eu acho aquilo muito louco, meu sistema está todo travado. Então eu vou passar pela vida e não vou saber o que é a vida. Total. Eu vou aproveitar, amigo, então, porque daqui a pouco eu vou querer te ouvir, que eu sei que você trouxe o violão, vai ser a primeira vez que a gente vai ter
música aqui no podcast, eu tô super feliz por isso. E eu pedi só para você falar um pouco de duas coisas, assim, antes da gente pegar o violão, que é seus projetos atuais, que eu sei que você me mandou ainda, né, agora, uma campanha, uma né? campanha que vocês estão. Queria que você falasse um pouco dessa campanha, até para como que as pessoas podem contribuir com ela. E também, assim, um público que ouve a gente é um público bastante corporativo também. Então, as empresas que estão ouvindo também, como que elas podem talvez chegar até o Instituto, que é uma coisa que eu recomendo muito aqui, gente, para juntar um grupo de lideranças e fazer uma visita. Legal. Não precisa fazer mais nada, só agenda uma visita sem nenhum... E deixa o Compromisso, fluxo, só que nem ir, você falou, deixa sem no nenhum fluxo. compromisso. Só vai conhecer o Instituto, que eu já tenho certeza que vai ser muito marcante. Então, assim, para esse pessoal que quer te conhecer mais o Instituto, qual que é o canal e como que... E conta um pouco dessa campanha que vocês estão tocando. Então, para encontrar o Instituto, né, a gente tem as redes sociais do Instituto lá, né? Através das redes sociais e do e-mail, né? ONG Favela da Paz @gmail. Você pode mandar um e-mail, as pessoas que estão lá vão entrar em contato e organizar essa visita guiada. A gente faz visita guiada, a gente também... Qual que é o Instagram de vocês? O Instagram é @Instituto Favela da Paz. Né? É só entrar pelo Instagram ou pelo Gmail e fazer contato com a turma. A gente vai receber com o maior carinho do mundo. A gente recebe lá as pessoas, cara, a gente fica muito feliz. Porque desde pequeno, eu falei que eu queria mudar o lugar sem se mudar de lá, lembra? Total. Quando era pivete. E aí, eu tô assistindo isso, cara. Todo dia. Gente do mundo inteiro vai lá, passa lá. Agora mesmo a gente tem o Mante e o Simon, que são 2 jovens que vivem em Itamera, estão hospedados com a gente. Né? Acabou de sair 5 pessoas que estavam hospedados lá. Então, a gente sempre tem gente lá vindo do mundo inteiro. E aí eu tô assistindo isso para mim é um grande presente. Né? Às vezes eu fico falando, acho que eu posso me aposentar já. Uma hora acalmar um pouco, né? A outra coisa, meu irmão, é que eu saí da gestão do Instituto, né? Quem está fazendo a gestão agora é a Mônica, né? Eu saí da gestão por um outro projeto que, de fato, eu deixei um pouco de lado, né? Que é essa coisa da música, eu fazer música, né? Eu continuar fazendo música numa forma e numa escala maior que eu gostaria, né? Então, tem uns 3 anos que eu recebi uma proposta de um produtor, cara, um dos músicos mais fantásticos que a gente tem no Brasil, né? O cara é muito fera, é o Renato Neto, né? Foi músico do Prince durante 15 anos. Uau! Tocou com Tim Maia, né? Nasceu no Rio de Janeiro, ele mora em São Paulo hoje. Ele me deu uma proposta de gravar meu álbum, meu EP solo. Né? Porque isso, o Fábio começou a fazer os projetos, a Ellen, então eu comecei a ficar ali meio de tiozão, falei, vou fazer o quê? Além de ser terapeuta, eu vou fazer o quê? E eu falei, vou gravar esse álbum. Eu sentei para gravar com ele, o Luiz Paulo Serafim, que é um dos maiores engenheiros de som que a gente tem no país, participou da engenharia de som. Gravamos no estúdio do Renato, né? A rapaziada da Quebrada foi, os músicos, né? Meus amigos músicos estiveram todos lá. E a gente acabou de gravar um EP chamado Casa Nova, né? Que esse EP vem com um projeto de trabalho mais focado no ativismo musical, que tem a ver com isso que eu acabei de falar para vocês sobre a questão da gente ter consciência do que a gente está ouvindo, de ter consciência daquilo que a gente está falando, se realmente o que a gente está falando nas letras, ou que a gente tem cantado, ou a música a serviço de um sistema capitalista, comercial, é isso mesmo, né? Enfim, então, a ideia desse disco, tá falando Casa Nova, porque é isso, né? É uma casa que parece ser nova, mas ela já é velha, está dentro da gente, que é essa casa interna. E esse álbum, já juntei muita gente legal que está em volta dele, né? Minha produtora executiva é a Andréa Francês, que é uma das maiores advogadas de direitos autorais do país, está comigo nesse projeto. Enfim, tem uma turma muito legal comigo nesse projeto. Então, a gente acabou de lançar uma campanha, porque o disco eu ganhei a gravação, né? E aí a gente precisa lançar, e a gente quer lançar esse projeto com um certo impacto no mercado da música. Então, para lançar, a gente precisa levantar uma parte financeira, as pessoas estão se doando, mas tem que ter uma parte financeira para a gente pagar os músicos, pagar a galera que vai fazer a produção, a galera que vai fazer o audiovisual. E aí eu lancei essa campanha agora, está no Benfeitoria, tá? Como Casa Nova Claudinho, né? Benfeitoria Casa Nova Claudinho. Está nas minhas redes sociais também, @Claudinho Miranda, oficial. E cara, estou me jogando. Eu nunca achei que depois de 48 anos de idade eu ia fazer isso um dia.
Mas estou muito feliz de poder fazer esse trabalho. E mesmo também porque a gente tem uma ideia da gente tornar isso global, né? Porque o que acontece, meu irmão? Eu viajei para muitos lugares do mundo e eu tive muitas periferias, né? E o cenário musical ainda é para poucos. O cenário musical comercial ele é para poucos. Total. E quem movimenta Muito caro, né? Estúdio, muito tudo isso caro, é muito tudo. caro. E quem movimenta a localidade, quem divulga as pessoas que estão na mídia são os caras, são os músicos da quebrada. É a galera que mantém a cultura local. Se você vai numa pizzaria na quebrada hoje, tem alguém tocando violão. Você vai ali, tem uma banda tocando, tem um grupo de pagode. Então, e essas pessoas têm um sonho, não é nem ser famosas, sabe? Mas é de viver. Viver da música. De viver para a música, pelo menos. Então, eu estou vindo com esse projeto mesmo, porque acho que a gente tem muita história, tem muito engajamento nisso. E criar uma forma que a gente possa não precisa chegar no mercado da música, mas de como a gente consegue, através de tanto conhecimento que a gente tem, criar uma estrutura artística para que essas vozes, né, sejam vistas, sejam ouvidas. Né? Porque eu sempre falo, por exemplo, o músico da quebrada ele é órfão da própria comunidade. Você vai cantar lá, ele te pede música de várias pessoas, menos a sua. Total. Isso também vem com um sistema que a gente tem a ver com o sistema de trauma. A gente não olha para dentro, a gente só olha para fora. Não olha para dentro. Então, a ideia da música com o ativismo é trazer essa música nesse espaço de educação, de consciência. E aí a campanha está lá. Quem quiser apoiar a campanha, você já apoiou lá, eu fiquei muito feliz quando eu vi lá seu nome. A galera que quiser apoiar, está aberta a campanha. Fiz uma campanha internacional e uma no Brasil, porque às vezes, né, a galera de fora não consegue apoiar. Mas Muito isso, legal. eu tô muito... Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Isso é fiz incrível. uma coisa legal também, cara. Eu fiz um manifesto, criei um manifesto, mandei para todos os ativistas do mundo inteiro assinar esse manifesto. Que legal. Que tem a ver com a gente... Porque toda vez que a gente se encontra a gente tem um grupo que a gente se encontrava que chamava Defender o Sagrado, né? Se encontrava em Portugal, se encontraram aqui também no Brasil, a gente se encontrou na Colômbia, em vários lugares, que a gente traz vários temas relacionados à natureza e à proteção da natureza. Então, tem o Rajendra falando da água, né? Tem o Sami, que vive na Palestina, que fala sobre a questão da paz, a questão social entre a paz entre Palestina e Israel. Então, e aí eu sou o único figura da música nesse grupo. Né? Então, eu fiz um manifesto colocando a vibração, o som, como elemento também de alimentação que a gente tem no mundo e que isso precisa ser olhado também como ativismo. E aí todos eles ficaram super felizes, estão divulgando minha campanha. Então, que legal. E deixa eu te perguntar, existe a possibilidade de ter uma palhinha de alguma das músicas ou não? Ainda está num processo de... Olha, eu posso soltar uma música. Uma música? Uma eu posso. Que essa aí que a gente vai soltar, na realidade a gente já vai soltar... Já vai sair, né? Agora as outras ainda vai ficar... É para deixar essa curiosidade. Mas uma eu posso. Pode? Posso. Boa, então vamos para ela, então. Vamos lá? Vamos. Olha que legal, hein? Então, momento histórico aqui. Histórico. Vou começar a trazer mais arte. Vou cantar uma música de um parceiro que eu já conheço há mais de 20 anos, meu amigão, Elô Martins, que é uma música que vai estar também nesse álbum. Esse álbum tem samba rock, tem samba, tem Ijexá, e tem essa música que é uma música que eu gosto muito, que é mais focada para essa homenagem ao Nordeste, né? A minha família que vem do Nordeste, porque meu pai foi criado na beira do Rio São Francisco. E esse meu amigo teve no Rio São Francisco, e a música entrou, baixou nele, ele escreveu e me mandou na hora. Quando ele me mandou, eu abracei, eu falei, mano, essa não vai ficar órfã não, essa aí eu quero. E eu já peguei essa música e falei, pô, vou gravar essa música. Então é uma música que a gente já está cantando há muito tempo. Muita gente na Europa canta essa música lá, mesmo sem entender muito bem português, mas canta o refrão, porque onde a gente passa, a gente canta ela. A melodia dela é muito interessante, meu irmão. A vibração dessa música é muito interessante, porque é uma vibração que leva a gente para dentro da casa nossa, né? Da vontade, da saudade de alguma coisa que está lá, que a gente sabe que é bom, né? Então, eu vou cantar. Ela chama Catamarã, né? E conta um pouco da vida da vida do povo do Nordeste, ali na beira do Rio São Francisco. Hey, hey, hey,
pelo Rio São Francisco, lá das bandas do Xingó. Vou levar minha família, ou quem sabe até vovó. Arrumei as minhas coisas, vou zarpar bem de manhã. Quero ser o timoneiro desse lindo catamarã. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Reia, 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 reia. Nas dunas de mangue seco, na Bahia eu pisei, tomei água de coco verde e jamais me esquecerei. No delta de São Francisco eu conheci muitas pessoas. Qualquer dia eu volto de novo, isso sim é que é coisa boa. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Catamarã, catamarã, desce o rio, sobe o rio, desse povo fiquei fã. Reia, 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 reia. É isso aí, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Por Eu que agradeço, mano. Pô, coisa boa estar com você aqui. Coisa boa, valeu, mestre.